bela manhã, manhã de alegria, vem nos trazer. Bom dia, jovem, vai com Deus. Desculpa, tive que interromper essa performance, porque estava passando um cavalheiro aqui de bike. Mas é isso. Amanhã está radiosa. Belíssima. É uma manhã para contemplarmos, rezando. Estamos aqui no alto da ponte do Alphaville, em Barueri, a cidade mais rica do país. É, meus amigos. E eles também têm dinheiro. O canal Vigia das Pessoas se orgulha de apresentar para vocês a classe VIP. A classe VIP é um estudo dirigido e contínuo de temas da Bíblia. Neste trimestre, que começou em 1º de janeiro, uns dias antes de finalizar o ano passado, e vai terminar no final de março. A lição desse trimestre, o tema é o amor e a justiça de Deus. Como que Deus, o grande vigia das pessoas, concilia o amor seu, que é infinito, e a sua justiça, que não permite que o mal, vai com Deus, não permite que o mal permaneça e prevaleça. Nessa semana especificamente, nós estamos estudando a origem do mal. Jesus Cristo, para explicar como o mal se estabeleceu na terra, ele conta uma parábola. Jesus Cristo contou uma parábola, a parábola do semeador. Ele disse: havia um homem que plantou o seu campo, belas sementes de trigo. Acontece que quando as plantas germinaram, os empregados do homem notaram que havia uma semente estranha. E eles falaram: como assim o senhor plantou semente boa? Como é que nós estamos vendo joio aqui no meio do trigo? E aí Jesus disse. Então o dono daquela fazenda, respondendo, disseram: o inimigo fez isso. O inimigo semeou. Bom dia, cavalheiro. Bom dia, como vai? Você tá com um sorriso bonito. Fala bom dia aqui pros meus amigos no YouTube. Ai, homem, nem passou direito. O inimigo fez isso. Qual seja, algum vizinho daquele agricultor não gostava dele, foi lá e semeou o joio no meio do trigo, de modo que quando começou a germinar, os empregados notaram que tinha joio no meio. Então, eles sugeriram: patrão, o senhor quer que nós arranquemos o joio que o inimigo plantou
no meio do trigo? O patrão disse: não, por favor, deixai-os crescer, porque poderia ser o caso, se vocês tentando arrancar o joio, acabariam arrancando também algum trigo. Deixai-os crescer juntos, para que quando florescerem, possam se mostrar nitidamente. Aí então Jesus vai explicando e diz: o agricultor é Deus, o inimigo é Satanás. Deus plantou aqui na terra homens bons, valiosos, tementes a Deus, mas o inimigo, nós vimos ontem, plantou a semente da discórdia, a semente do mal, a semente da inveja, a semente da maldade, a morte, o pecado. Então qual é o conselho que Jesus dá para nós? Não vos preocupeis com o joio que está plantado entre vocês. Haverá um dia de colheita. Então, o molho de joio será colocado de um lado e o molho de trigo será colocado de outro. O trigo será levado ao celeiro e o joio será queimado, incinerado. Você não está vendo, mas eu estou vendo o trânsito aqui, tá legal. Passa busões, caminhões. Eu sei que o barulho atrapalha um pouco a nossa transmissão, mas eu não poderia privá-los desse nascer do sol magnífico. Eu falo para vocês, se eu não fosse cristão, se eu não adorasse o Deus Criador do céu e da terra, certamente eu adoraria o sol. Os egípcios, eles têm alguma razão por adorarem o sol. O sol é magnífico. O sol nos provê de vitaminas D, excelente. Tem o Dr. Cícero Coimbra que ele fala: você precisa tomar 1 hora de sol todo dia, não de manhã às 9 horas, como falam os desavisados, mas com o sol a pino do meio-dia, porque o seu corpo ficará rejuvenescido e forte e saudável. Mas nós aprendemos pelas escrituras sagradas que o sol, apesar de ser boníssimo, é apenas mais uma das criações de Deus. Deus só criou coisa boa, Ele criou o sol. O diabo vem e coloca 7 sóis para esquentar a nossa moleira. Muito bem, o tema da semana. O tema da semana. Que dia que é hoje? 25 de fevereiro, né? Lição 9. O conflito cósmico. Então nós já vimos que o pecado nasceu no Éden. Já vimos que Satanás incorporou a serpente e ele induziu o homem ao erro. Então Satanás semeou a semente do mal no coração humano. E hoje nós temos essa semente introjetada em nós. Por que Deus não acaba com o mal? Porque se ele fizesse isso, ia parecer aos santos ainda que Deus estava sendo injusto. Mas não, ele fala, como o agricultor disse: deixa que a planta cresça e que cada um
mostre o seu fruto. E pelo fruto a gente vai saber se esse é digno de vida ou se é digno de morte. Olha que sol nascendo maravilhoso. Ó, não faça igual o Jó não, hein? Aliás, faça igual o Jó. Jó fala assim: Senhor do céu, eu nunca adorei o sol em segredo, eu nunca joguei beijinhos ao sol. Os contemporâneos de Jó, ainda que cristãos, adoradores do vigia das pessoas, eles adoravam ao sol em segredo. Eu adoro o sol aqui, mas é no sentido de admirar a criação de Deus. Nunca me ajoelharia para o sol, adorando-o como se meu Deus fosse. Tanto é que quando eu vou fazer as minhas preces de manhã, eu faço questão de me ajoelhar para o oeste, para dizer claramente aos anjos do céu que eu sou adorador de Deus, o vigia das pessoas. Nós vimos ontem que existe um conflito cósmico e que esse conflito, por algum motivo, foi trazido para a Terra. Nós vamos estudar essa profecia no próximo trimestre. Aí nós vamos esmiuçá-la verso por verso, tá bom? Por hora é importante você saber que a maldade, ela foi introjetada no mundo por Satanás, incorporado na serpente, e que ela já tem dia certo para ser exterminada, porque a profecia diz claramente: Jesus Cristo esmagará a cabeça da serpente. Jesus Cristo vai esmagar primeiro a cabeça da serpente, e só depois a serpente vai ferir o calcanhar. Entende? Quando Satanás matou Jesus na cruz, ele estava ferindo o calcanhar de Deus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele estava decretando a morte, o esmagamento de Satanás. Essa morte que já foi decretada lá no Éden, antes da fundação do mundo. Sim, porque a peleja do Satanás contra Deus é antiga. Ela começou no céu, a gente vai depois explorar melhor isso, tá bom? Então, o conflito na Terra começou assim. Nós já vimos isso aqui ontem. O homem errou, vacilou. E hoje a gente vai falar sobre a origem do conflito no céu. Meu amigo, há um grande conflito. E esse grande conflito se originou no céu. O mal não nasceu na terra. Misteriosamente, o mal nasceu no seio de Deus. A origem do conflito na terra. A parábola do joio explica por que existem sementes ruins no campo. O proprietário plantou apenas sementes boas. Essa pergunta está ligada a outra. Se tudo que Deus criou era bom, como o mal surgiu em nosso mundo? Então nós já explicamos isso com detalhes ontem. O mal surgiu aqui pela serpente que morava ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele nasceu lá no céu. O texto bíblico diz: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutou contra Satanás e seus anjos. Interessante, não é?
Então ontem nós discorremos sobre Gênesis 3:15 e hoje nós vamos continuar falando da origem do conflito no céu. Então, meus amigos, então, meus diletos telespectadores, vamos tentar jogar um pouquinho mais de luz. Sol, vai aparecendo aí. Vamos jogar um pouquinho mais de luz na escuridade do nosso entendimento, que o poderoso vigia das pessoas, por meio do Espírito Santo, possa iluminar os nossos corações, de modo que possamos compreender de fato que a origem do mal está no céu. Misteriosamente, a origem do mal é celestial. O capítulo 1 a 13 de Gênesis são suficientes para mostrar que o mal existia antes da queda de Adão e Eva. Mesmo que o mal ainda não fosse uma realidade concreta no Éden, o mal existia em potencial. Deus chamou o casal e falou: existe aqui um espaço para o conhecimento do mal. Vocês não serão tentados em nenhum outro lugar, a não ser ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o inimigo de Deus não tem poder sobre vocês. Ele não vai pegar o fruto do conhecimento e colocar a goela abaixo. Você terá que ir lá, colher o fruto, participar dele. Entendem? Então não façam isso, porque do dia que você fizer isso, você morrerá. Abençoe. Vai com Deus, meu irmãozinho. Mesmo que o mal ainda não fosse uma realidade do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:9 a 17, a astuta serpente acusou Deus de mentir, mas foi ela quem mentiu. A existência da serpente, Apocalipse 12:9, e a mentira que ele dizia mostram a realidade do mal. Assim, no Éden, antes da queda, o mal já se manifestara no céu. Bom dia, mocinha. Vai com Deus. Leia, meus amigos, Ezequiel 28:12 a 19. Leia a luz, leia observando a luz. Olha que legal, nós estamos aqui à luz do sol. Leia a luz de Êxodo 25:19 e 20. Como aconteceu a queda desse querubim cobridor. Quem será que é esse querubim cobridor? Os estudiosos acreditam que esse querubim cobridor seja o próprio Satanás, o próprio inimigo de Deus. Ali está falando do rei da Síria, não é? Está falando de modo poético, mas tem algumas alusões ali que nos remetem ao céu. De acordo com o texto, o mal e o conflito cósmico tiveram sua origem no céu. Antes de cair, o ser que ficou conhecido como Satanás era um querubim cobridor. Além de ser identificado como esse querubim, ele era o modelo da perfeição de Deus. Ele era cheio de sabedoria e perfeita formosura, e estava no Éden, jardim de Deus. Uau! Ezequiel 28:12 e 13. Nenhuma dessas coisas poderia ser dita a respeito do rei humano de Tiro ou de qualquer outro ser humano. Tá vendo? Não é o rei
de Tiro que essa passagem está aludindo. Não, porque o rei de Tiro nunca viveu no seio de Deus. Por essas razões e outras, podemos concluir que esse texto apresenta um vislumbre da queda de Lúcifer. Bom dia, cavaleiro. Então esse texto apresenta um vislumbre da queda de Lúcifer. Falando de luz ainda, e você está vendo aí a luz do amanhecer. Que bendita, que maravilhosa, que bendita, que gloriosa luz na minha alma. Bom dia, cavaleiro. O senhor acabou de passar no YouTube. Que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher. É mais bela, intensa que a do sol. Cristo veio em mim viver. Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá dos altos céus. Só os santos podem ver a luz, essa luz que emana do céu. Por favor, não vá embora, parei. Eu sei que não sou cantor, eu sei que não sou filho de cantor, mas é impossível você não adorar a Deus diante de tão radiosa luz concedida por Ele. Sim, a luz do sol, e muito maior e brilhante que a do sol, é a luz do Espírito Santo que alumia a nossa vida. Que luz Isaías 14, 12 a 15 lança sobre a origem desse grande conflito. Então vamos lá, leia Isaías, vá com Deus. Leia Isaías 14, 12 a 15. Como que essa luz vai ser lançada para o bom entendimento de nós todos? Ó, eu sei que você não está me vendo direito, mas não precisa, você já me conhece, eu sou eu. Então eu fico aqui do ladinho para que você possa observar esse nascer do sol encantador, a dádiva que o Deus do céu, o Deus da terra, dos mares, nos dá a cada manhã, e que infelizmente muitos dos humanos não conseguem contemplar. Você é agraciado. Eu levantei de madrugada para trazer esse nascer do sol magnífico, magnífico e lindo. Um ser celestial identificado como estrela da manhã e filho da alva, Isaías 14, 12, decidiu se exaltar e se tornar semelhante a Deus. Isaías 14 complementa Ezequiel 28, onde lemos que ele ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Ele era muito formoso, belo e lindo. Ezequiel 28, 17. E que o que deveria ter o levado a glorificar a Deus havia lhe dado a beleza, contudo ele se encheu de orgulho. Pior ainda, decidiu ocupar o lugar de Deus e levantar calúnias contra ele. O termo hebraico traduzido como comércio, Ezequiel 28, 16, também significa calúnia. Olha que engraçado, fazer comércio é mais ou menos fazer calúnia. Uau! Com todo respeito aos comerciantes. É o significado do grego, eu não tenho culpa. Isso indica que Satanás atua contra Deus e contra nós. Satanás faz comércio contra Deus e contra nós. Satanás, ele calunia, vá com Deus. Satanás, ele calunia a Deus. Ele nos calunia a nós.
Então, meu amigo, depois de sair dessa lição, você não pode atribuir a força, o poder do sofrimento a Deus. Não, meu amigo. Foi o inimigo que plantou o sofrimento, a dor, a tristeza, a angústia. Para concluir, que pena, já vamos concluir e o sol ainda está nascendo. Bom dia, moça, vai com Deus. Para concluir essa bela, magnífica lição da manhã, vamos ficar com esse pensamento. Lúcifer era perfeito desde o dia em que foi criado até o dia que se achou iniquidade nele. Ezequiel 28:15. Esse pensamento aqui não é meu, é o pensamento dos sabidinhos da teologia. A maioria dos teólogos acreditam desse modo. Como então entender que um ser com essas características caiu em pecado? Como entender que um ser magnífico, um ser que adorava o Criador toda manhã e toda tarde, como entender que o mal nasceu no coração desse sujeito? Não sei. Uma pista pode ser a lição da semana passada. Porque Deus ama ser adorado. Só que a adoração para Deus, ela só funciona se for espontânea. Por exemplo, o primeiro casal, Adão e Eva, adorava a Deus toda manhã no jardim. Na viração do dia eles se encontravam com Deus. A viração do dia é a tardinha. Agora o dia está nascendo e à tarde, quando o sol se pôr do outro lado, vai ser a viração do dia. O ser humano, o primeiro casal, se reunia para adorar a Deus, para conversar com Deus. Misteriosamente, o mal entrou no coração do ser humano. O ser humano foi enganado por Satanás, esse mesmo anjo caído do céu. Agora, como o mal nasceu no coração desse anjo misterioso, que era perfeito, que adorava a Deus de modo sincero, nós não sabemos. A única pista para isso que eu posso ver é, como vimos na semana passada, a questão do livre-arbítrio. Se o homem não tivesse pecado, se não existisse o teste da árvore do conhecimento do mal, o homem não tivesse pecado, até hoje nós estaríamos com uma pulga atrás da orelha. Será que se não existisse a árvore do conhecimento do bem e do mal, será que o homem não teria pecado? Por isso houve para o homem o teste. Vá com Deus, meu irmãozinho. Houve o teste. Certamente no céu deve ter havido um teste também. Deus deve ter alertado Satanás e todos os anjos sobre a possibilidade de deixar de amar a Deus. Deus deve ter alertado ele. Eu não sei se Deus fez um plano de salvação para eles, não sei. A gente vai saber no céu sobre isso. Mas o fato é que eles, apesar de adorar a Deus diariamente, existia uma possibilidade de pecar. Tanto é que o livre-arbítrio proporcionou a Satanás e a 3 bilhões de anjos a possibilidade de rejeitar a Deus. Foi o que fizeram. Então, eu posso dizer aqui, sei lá se eu estou falando besteira, me acorrege aí nos comentários, mas pode ser que essa rebelião no céu esteja diretamente ligado ao livre-arbítrio.
Como entender que um ser com essas características caiu em pecado? Esse fato mostra que ser perfeito incluía liberdade moral, livre-arbítrio? Sim, eu acredito que sim. Porque se os anjos fossem robôs, se os anjos fossem robôs, não teria graça a sua adoração. Só tem sentido o amor de um casal. Só tem sentido se o amor for livre. Se a pessoa que ama não for obrigada a amar, ou por dependência psicológica, ou por dependência material. Então o amor, ele precisa ser livre. Integralmente livre. Hoje sou livre. Não, parei. Não vai embora. Parei. Eu vou encerrar aqui a lição de hoje, mas vou deixar mais alguns minutinhos o sol subir ali. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. E para encerrar, eu vou encerrar, mas você já pode parar, mas eu vou deixar o sol nascendo um pouquinho mais aqui, tá bom? Para encerrar, eu quero abençoá-lo nesta manhã. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarda. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê não pouca, mas muita paz. Amém. Agora eu vou deixar mais um minutinho aí para você contemplar esse lindo nascer do sol.